Olá, pessoal. Estimo que todos estejam bem. Eu me chamo, Ana Lúcia, professora Ana Lúcia. Eu estou na coordenação do curso de Serviço Social aqui da Unifama, e eu venho aqui na intenção, de passar para vocês, através dessa aula, um pouco do conhecimento, sobre análise geopolítica contemporânea, para auxiliar vocês aí nos estudos para o ENAD, tá certo? Então, desejo que vocês, desde já, possam aí ter um bom aproveitamento de todo o conteúdo dessa aula e de outras aulas que estão disponíveis, exclusivamente para vocês que estarão aí realizando o ENAD este ano, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui os slides. Então, é isso, Eu sou a professora Ana Lúcia, da coordenação aqui do Serviço Social, e nós estaremos trabalhando sobre o tema, da análise geopolítica contemporânea, E o subtema, ou os microtemas que perpassarão aí por este grande tema, é a polarização política, a globalização, a migração, a previdência social, Então, no decorrer aqui, vocês vão estar percebendo, que vai estar pontuando esses itens, junto aí com esse grande tema que é a análise geopolítica contemporânea, tá bom? Então, pessoal, é um tema muito relevante e importante, porque não tem como nós compreendermos, o nosso mundo hoje, as relações internacionais, tudo que acontece também internamente aqui no nosso país, se nós não tivermos essa análise de conjuntura, geopolítica, ou também, que nós vamos estar falando um pouquinho da globalização, porque nós estamos vivendo, em um mundo globalizado. Isso em especial, se deu, tivemos essa abertura, da globalização, por meio da industrialização, por meio das tecnologias, por meio dessa expansão aí que nós tivemos tecnológica e do próprio sistema capitalista, em que nós não estamos mais voltados apenas ao nosso território, ao nosso local, ao nosso país, mas todos nós, o mundo inteiro, de alguma maneira, está interligado, certo? E isso moldam as relações de poder, as tensões geopolíticas e as dinâmicas globais, ou seja, nós temos que tratar aí de um novo modo, de nos relacionarmos entre países, envolvendo aí o poder entre os países, as tensões que isso gera, tá certo? E aquilo que nós tratamos também como sociabilidade. Para nós falarmos, em globalização e geopolítica, nós temos aí alguns atores, principais, principalmente quando a gente vai falar sobre poder, poder econômico, poder político, e poder militar, e também poder cultural, tá bom? Então, os três principais atores aqui que a gente traz são os Estados Unidos, a China e a Rússia, Então, os Estados Unidos, por algum momento, em algum momento que vocês já estudaram, vocês já ouviram dizer que os Estados Unidos é um país imperialista, Ou seja, é um país que ele tem uma dominação global, Ele é uma potência global, tanto militar, cultural e econômica, Tanto é que nós temos aí como uma língua, que é considerada sempre uma segunda língua que nós falamos, é o inglês, vamos tomar como parâmetro, qual é a moeda que toma como parâmetro? É o dólar.
né? Então, nós entendemos que ele é um país hegemônico, né? Um país que tem esse poder, essa influência, né, em diversas áreas, em diversos países, ou seja, no mundo, né? Temos também aí a China, que vem nos últimos minimamente 40 anos, né, em ascensão. Digamos que hoje ela é a principal, né, concorrente aí dos Estados Unidos nessa questão de hegemonia, né, de influência, de potência, né, global, principalmente, né, por questão de tecnologia e comércio, certo? Então, assim, a China e os Estados Unidos, né, estão em tensionamento já há algum tempo, por essa questão da China vir crescendo, né, vir se destacando como potência global, econômica, né, de população, em quantidade de população também, de inovação tecnológica, né, aqui eu coloquei no slide os veículos, né, que estão sendo de grande destaque, né, mundialmente, que vem da China, enfim, né, nós também temos, bom a gente sempre trazer para a nossa realidade, né, para a gente entender como que a geopolítica, a globalização, ela impacta diretamente na nossa vida, né? Então, quantos produtos que nós já não compramos, adquirimos, né, ou está aí disponível para nós, que vem diretamente lá da China. Então, ela está em ascensão e é uma grande, né, concorrente dos Estados Unidos para essa hegemonia mundial. E temos a Rússia, que também, né, não está ainda nesse nível de disputa, podemos dizer assim, né, entre a China e os Estados Unidos, mas é um ator totalmente estratégico e importante, né, com grande poder militar e influência, né, em sua região. E aí nós vamos ver, né, um pouquinho mais para frente também essa questão dos tensionamentos, né, causados pelas guerras, né, que aí nós temos a Rússia aí como a protagonista aí também de uma guerra que estamos aí vivendo, estamos acompanhando. Então, quando a gente fala de globalização, né, para ficar assim um pouco mais palpável, ter exemplos, né, que possam nos ilustrar, né, sobre a globalização, em especial na área do comércio, né, na área dos negócios, a gente pode usar, né, como exemplo os mercados online, como a Amazon, por exemplo, né, que facilita diversas compras, produtos, né? E que, olha só como tudo está interligado, né? Produtos eletrônicos de consumo, né? Que comumente são obtidos, né, as matérias-primas da Índia, na China, né? E vendida aí por toda a América. Então, nós todos estamos envolvidos de alguma maneira, né, por essas empresas, por essa forma, né, de comprar. Temos aí o McDonald's também, que é muito conhecido por todos nós, que são restaurantes, né, e que tem franquias em mais de 100 países, né? Então, é uma rede, né, essa forma de se instituir, né, como rede, e isso vai abrangindo e vai alocando aí em vários locais, em vários países. A Netflix, né? Quem também aí já não consumiu, né? A Netflix, que está operando aí em mais de 190 países. Então, pensar em globalização é pensar nos impactos, né, que nós temos na nossa vida diária, os impactos que tem o nosso país, né, nessa conjuntura em especial política e econômica, né, e pensar como que tudo isso se interliga, né, de uma forma que não tem como estar acontecendo algo lá do outro lado do mundo e a gente dizer que é isolado, né? A gente entender que é isolado. Não, aquilo que está acontecendo lá vai com certeza impactar no nosso país, na nossa economia, na nossa política, né? E, consequentemente, na nossa vida. E aí,
né, não podemos deixar de falar dos conflitos e tensões geopolíticos atuais, que aí nós temos esses dois principais que nós estamos com certeza acompanhando, que é a guerra na Ucrânia, né, e o conflito Israel-Palestina. Então, nós sabemos, né, que a guerra na Ucrânia se dá aí por uma disputa territorial, né, em que a Rússia, né, não quer perder ali parte do seu considerado até então seu território, né, e que é também um local estratégico, né, de entrada, né, para a Rússia, né, de fronteira para a Rússia, mas não é somente esse fator, né? A Rússia também, com esta guerra, né, ela quer, como nós falamos lá no início, ela está se destacando, né? Lá no início nós falamos, ó, a Rússia é um ator estratégico importante, com grande poder militar e influência em regiões como a Europa Ocidental. Ou seja, aqui também nessa questão da guerra, a Rússia quer demonstrar, né, o seu poder, a sua influência, né, sendo um ator geopolítico muito importante e de influência e de grande poder militar, certo? E aí gerando tensões, né, em todo o mundo. O conflito Israel-Palestina, que também a gente, né, acompanha, nós sabemos também, né, que fazem parte grupos terroristas, que está sendo, né, uma grande catástrofe, tragédia, né, muitas pessoas estão morrendo, né, então aqui no slide a gente traz, né, que Israel vive preocupações em decorrência de eminentes ataques terroristas, e também os ataques de Israel à Palestina, né? Então, 7 de outubro de 2023, onde tudo, né, novamente reiniciou, porque essa tensão, né, essa briga entre os países já duram há bastante tempo. Então, só ali, né, nesse reinício dessa tensão, dessa guerra, morreram 1.139 israelenses. Então, assim, se nós formos computar, né, todas as mortes e desastres e famílias, né, crianças sendo separadas de seus pais, perdendo seus pais, enfim, né, é algo muito triste, muito doloroso, tanto para aquela região como para o mundo, certo? Inclusive, essa semana agora, né, hoje é dia 25, nessa semana, no dia 23 de setembro, né, foi marcada novamente por intensos bombardeios, israelenses no sul do Líbano, né? Então já está se expandindo, né? Havia um medo que se expandisse para o Líbano e nessa semana nós tivemos então esse ataque, essa expansão aí também para o Líbano, né? E o que isso, além de ser, né, uma grande tragédia mundial, né? E para quem está vivendo, né, sendo atacado, sendo atingido, né, inocentes que são atingidos por esses ataques. Além disso, né, o que isso faz com que nós entendamos que isso atinge o mundo todo, né? É uma tensão geopolítica, certo? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar. Lá na Ucrânia, né? No caso da guerra Ucrânia e Rússia, a Ucrânia é um dos maiores produtores de grão. Então, isso vai estar dificultando, né? A guerra está dificultando, em especial, os ataques, né, em regiões que são produzidos, né? Os grãos, faz com que a Ucrânia tenha que elevar o preço, né, dos grãos pela sua dificuldade de produção. Isso impacta diretamente no preço do trigo, né? Sanções econômicas que vão ocorrendo, né, entre os países, de acordo com os seus posicionamentos, né? Os países que apoiam, que não apoiam determinados países que estão em guerra. Né? A Rússia, por exemplo, o gás natural, né, que ela fornece, é a maior fornecedora de gás natural para a Europa.
né, sanções econômicas, o país não está fornecendo gás natural para a Europa. Aqui no Brasil, por exemplo, né, teve aí uma dificuldade, né, na compra de fertilizantes, né, que eram comprados aí pela Rússia. Houve um dificultador, né, na venda desses fertilizantes, o que impactou aí toda a nossa produção agrícola, certo? Então, pessoal, é todo esse pano de fundo, né, que nós temos que observar quando nós falamos em globalização, em geopolítica, né? Realmente uma análise de conjuntura, né? É o pano de fundo que faz toda a diferença para nós analisarmos, para nós entendermos como que caminha, né, a nossa política, a nossa economia, né? Porque as relações internacionais elas estão diretamente ligadas às nossas relações internas, certo? O papel, né, das organizações internacionais na geopolítica. Então, nós temos aí algumas organizações, né, muitas delas conhecidas, né, por nós, né, que é a ONU, a FMI, a OMC, a UE, né? Então, o que cada uma delas, né, mais ou menos aí, tem suas funções, o seu papel. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, ela tem esse papel de promover a paz, a segurança, né, internacional, a cooperação econômica e desenvolvimento. Então, sempre a ONU está tentando, né, intervir, certo, nos conflitos, né, nas relações econômicas de cada país, no alívio, né, de algumas questões sociais, como, por exemplo, o alívio da fome, o alívio da pobreza, né? Só que sempre assim, precisamos ter também o olhar crítico sobre essas organizações, porque muitas vezes os seus dirigentes, né, aqueles que compõem ali a direção dessas organizações, eles também estão, né, posicionados geopoliticamente, né, e muitas vezes eles vão agir a favor, né, dos países também imperialistas, certo? Então a gente sempre tem que ter esse olhar também crítico, né? Nós sabemos que tem um papel muito importante, né, para que possa regular, para que possa intervir, para que possa amenizar, né, em conflitos, em questões de grandes catástrofes, ou sejam ambientais ou não, né? Mas tem também esse pano de fundo político dentro aí da sua direção. O FMI, que é o Fundo Monetário, né, Internacional, que vem também oferecer esse apoio financeiro e técnico, né, aos países em desenvolvimento, tentando aí promover essa estabilidade econômica global, né? Então, nós já ouvimos algumas vezes aí nas mídias, né, por exemplo, que o FMI esteve, por exemplo, aqui no Brasil, né, vem tentar também trazer esse apoio técnico, né, e financeiro, né, quando os países, em especial os países em desenvolvimento, que hoje também se utiliza, né, o termo dos países do sul global, mas são os países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ou os países emergentes, né? Em cada período aí se usa uma nomenclatura. Desde 2010, mais ou menos, a gente acaba utilizando também esse termo países do sul global, que são esses países em desenvolvimento, que nós, né, nosso país, nós, Brasil, somos um desses países, né? Então, nós temos aí toda essa questão, né, da nossa dívida externa, né? E que isso impacta diretamente também, né, na nossa economia, no financiamento, né, das políticas públicas, por exemplo, né, que muitas vezes não são expandidas, no sentido de temos que pagar a dívida. Então, vem também aí desse órgão, né, dessa organização também.
A OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né, vem para tentar regular o comércio internacional, promover a abertura de mercados e reduzir barreiras comerciais. E a União Europeia é integrar os países da Europa, né, promover a cooperação econômica, política e social, em especial aí na Europa, né, nos países europeus. Então, nós temos potências, né, emergentes, como eu estava dizendo. Nós somos um país que somos considerados aí emergentes, em desenvolvimento, ou do sul global, né, assim também como a Índia. Apesar, né, de sermos países que temos esse potencial, né, temos uma posição geopolítica, estratégica, econômica, né, estamos aí sempre entre as principais economias do mundo, né, estamos aí tentando ganhar o nosso espaço como influência, né, na América Latina, porém, nós estamos aí dentro dessa classificação, né, de países emergentes, países em desenvolvimento, né, e não tem perspectiva de sairmos disso, não por não termos potencial econômico, cultural, político, militar, mas por toda a questão da posição, né, que nós temos, enquanto aí um sistema econômico vigente, que é o capitalismo, certo? Então, por toda a nossa história, né, fomos colonizados, temos muitos resquícios ainda, né, dessa colonização, né, dessa subserviência, né, aos países hegemônicos, essa ligação, né, entre a classe dominante com os países, né, imperialistas, hegemônicos, toda a nossa história de escravidão, né, que acabou há pouco tempo, né, no sentido de abolição, né, da escravidão, porém, né, continuamos ainda, né, lutando contra, né, o racismo estrutural. Então, não há perspectiva por todos esses elementos e ainda outros que nós saiamos, né, por mais que sejamos potência, nós saiamos aí dessa posição de países do sul global ou subdesenvolvidos. Algumas perspectivas, né, que nós temos que analisar futuras, né, dessa análise geopolítica, que destaca-se, né, urgentemente, que não tem como, nós estamos sentindo na pele, né, que são as mudanças climáticas, né, a crise climática, que é um problema emergente, é um problema que precisa ser tratado, né, como prioridade, né, então, nós, se quisermos pensar, né, em globalização, em geopolítica, em futuro, né, nós não podemos deixar de lado também essa discussão das mudanças climáticas, né, que estão já impactando a nossa vida diretamente e que trazem aí grandes preocupações, né, para o nosso futuro, né? Então, o principal desafio, com certeza, são as mudanças climáticas, as crises humanitárias, o avanço, né, tecnológico, que trazem novos desafios geopolíticos, as guerras híbridas, né, que é essa combinação entre a guerra convencional e a cibernética, né, que está trazendo aí, nós vamos falar um pouquinho de polarização, né, que está trazendo aí muita manipulação, desinformação, né, as tecnologias vêm para, né, nos auxiliar, mas também tem o seu lado negativo, que traz muitas vezes aí a possibilidade de ser usado para desinformar e manipular. Então, são desafios que nós temos
que são globais, né, dentro de uma análise aí, geopolítica. Então, nós não podemos, como eu falei para vocês, não nos atermos a esse tema, né, a não para realizar, por exemplo, né, construir uma política pública, desenvolver estratégias, né, a promoção da paz, a segurança, seja ela global ou nacional, né, nós não conseguimos pensar mais, né, no nosso país de maneira isolada, ou pensar em outro país de maneira isolada, né, nós precisamos dessa análise geopolítica como ferramenta, como elemento, como pano de fundo para que nós possamos compreender as relações internacionais e os desafios aí que estão postos para nós, que são muito complexos e dinâmicos, né, para o nosso século XXI. Então, como eu falei para vocês, alguns microtemas perpassam, né, todo esse tema principal da análise geopolítica contemporânea. E um deles é a polarização, né? Então, nós também estamos vivenciando, né, essa realidade da polarização, que está afetando, né, o mundo todo, né, todas as sociedades, causando conflitos, dificultando diálogos, né, e impactando muitas vezes aí a nossa democracia, né? Então isso é muito grave, né? E precisa, muito caro e precisa ser discutido, precisa tentarmos de alguma maneira também uma reversão nessa polarização. Né? Então, o termo polarização, né, significa que é um estado de divisão profunda de opiniões e de valores, né? Grupos opostos que não conseguem se conversar, né, que se distanciam, né, criando uma divergência e falta de compreensão mútua, que envolve, né, a ideologia, né? Então, de uma forma que adota visões extremistas, né, e simplificada sobre a realidade, né, sem possuir nenhum tipo de diálogo ou de tolerância, né, impactando também o comportamento, porque criamos aí as nossas bolhas informacionais, né, então quer dizer, eu só vou conviver com aqueles que pensam do mesmo modo que eu, principalmente em questões, né, em questão política, que pensam da mesma forma do que eu levo isso para o extremo, né? Levo para o extremismo, muitas vezes de forma simplificada, ou seja, não há um estudo, né, mais profundo, não há conhecimento, né, sobre determinada questão, principalmente política, histórica, né, social, faz com que nós nos isolemos nessas bolhas, né? O que daí logo embaixo vai falar da comunicação, né? Que acaba também usando, né? Com essas tecnologias, as redes sociais, né? Nós acabamos criando essas bolhas e nos distanciando, né? Reforçando aí os preconceitos, reforçando, né? Esses discursos de ódio, né? Então, a gente usa uma linguagem que desumaniza o outro, né? Que gera desconfiança, hostilidade, né? Ou seja, não tem diálogo, não tem como conviver, né? E o que isso tem como consequência, né? Que aí aqui as causas da polarização, né? Gera muitas vezes desinformação, né? Porque é muito fácil chegar com informações falsas, né? As conhecidas fake news, né? As informações falsas que não são checadas, que podem, né? Destruir todo uma questão, né, que já foi estudada, já foi aprofundada, já é debatida há longo tempo e que muitas vezes é destruída dentro aí de fake news, né? Então, falas tendenciosas, né? Em especial, o campo maior, né, da polarização, ela se dá aí, com certeza, dentro das redes sociais, que conseguem, né, criar essas bolhas, conseguem distorcer informações, distorcer a realidade,
né, e trazer aí narrativas muito extremas, né, que daí são os chamados algoritmos, né, que são essa ferramenta aí que as redes sociais utilizam para nos atrair, né, para tendenciar, né, mostrando apenas os conteúdos, né, que nos atraem, os conteúdos que nos prendem. Então, diante de uma pesquisa que você faz ali no seu celular, na internet, o algoritmo ele já vai pescando ali, né? As suas características, aquilo que você gosta, tanto para uma polarização política, ou até mesmo, né, para questões de vendas, de comércio, né? De trazer para nós um capitalismo selvagem, né, em que você vai comprando, vai aparecendo ali na sua frente e você é seduzido a comprar, a consumir, né, esse consumo inconsciente que a gente acaba também sendo levado diante desses algoritmos, diante da rede social. E traz, né, um aprofundamento, né, a polarização ela consegue trazer esse aprofundamento, é um elemento que traz esse aprofundamento das desigualdades sociais, né? Então, contribui, né, para que a desigualdade social ela seja naturalizada, né? Muitas vezes aí com esses discursos que a polarização ela traz. E os impactos, então, da polarização na sociedade. Né? Então, o bloqueio político, porque nos impede de uma construção de consensos, de tomadas de decisões racionais, né? Levando à paralisia política e à ineficácia do Estado. Então, nós bloqueamos, né? Não só ali bloqueamos nas redes sociais, mas nós temos ali, né, falando de algo maior, né? Não só das nossas relações, né, individuais ou as nossas bolhas, né? Mas a nossa sociabilidade ela fica comprometida, né? Porque há um bloqueio ali, não há como avançar. O Estado não consegue avançar, porque a polarização está presente, né, na sociedade como um todo, em todos os setores. Então, lá, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, a polarização ela está presente. E isso faz com que, né, não haja construção de tomadas de decisões importantes para o país, para a sociedade, decisões racionais, né? E, na verdade, impede essa construção de consenso que é tão necessário. Os discursos de ódio, né? Então, a polarização ela alimenta esse discurso que traz a desumanização, né? A intolerância, a discriminação e a violência. Então, o discurso de ódio trazido aí pela polarização pode até matar, né? Pode até matar e traz muito à tona preconceitos, né? A falta de empatia com uns com os outros, né? E essa fragmentação social, né? Fragmenta, como nós estávamos dizendo, em grupos isolados, né? Dificulta o diálogo, né? Enfraquecendo a nossa sociabilidade, enfraquecendo, né, o nosso tecido social e a coesão nacional, ou seja, a nossa união enquanto, né, cidadãos brasileiros que enfrentamos aí os mesmos problemas enquanto país, que estamos aí inseridos dentro de um contexto social, né, igual, estamos dentro de um contexto social, dentro, né, somos brasileiros, né? Estamos aí juntos em sociedade, tentando, né, superar questões muito graves, muito amplas, como a pobreza, por exemplo, como a fome, por exemplo, né? E nós estamos enfraquecendo, estamos cada vez mais individualizados, individualizando problemas, né? Ou a culpa é somente da pessoa, daquele indivíduo, né? Se ele está numa situação de fome, de pobreza, né? Como se ele não fosse capaz, como se ele está ali, né? Por vontade própria, porque ele não quer,
né, superar aquela situação. Então, a gente acaba fragmentando os problemas que são estruturais, que são de ordem societária, né, que atinge a todos nós de uma maneira ou de outra. Então, é muito grave esse enfraquecimento, né, do nosso tecido social, da nossa união, né, enquanto sociedade. O papel da mídia na polarização, né, nós já falamos, os algoritmos, as informações falsas, as bolhas informacionais, né, que nos trazem essa individualização. E aí, nós vamos falar um pouquinho, né, de previdência social no Brasil. Então, a partir, que é outro tema, né, um microtema, um subtema, que perpassa aí essa nossa discussão. Então, a previdência social no Brasil, né, ela tem aí o seu histórico, mas em especial aí desde a Constituição Federal de 1988, né, nós temos a chamada Seguridade Social, ou o tripé da Seguridade Social, né, que abrange a saúde, a assistência social e a previdência social. Então, para a gente entender um pouquinho esse esquema aqui da imagem, né, nós temos aí a saúde, que ela é para todos, né, é um direito universal. Nós temos aí o nosso Sistema Único de Saúde, né, que independente da classe social que estamos, né, pobres, ricos, né, classe média, se nós formos acessar o SUS, né, todos nós, todo cidadão brasileiro pode acessar o SUS, né? Então, quer dizer, é universal, né? É um direito universal. Todos nós temos esse direito. Já a assistência social, né? Ela traz esse caráter não contributivo, né? Não é necessário contribuir diretamente, né? Claro que indiretamente todos nós contribuímos, porque toda política pública, toda política social, né, é financiada através, né, dos nossos impostos, mas ela não tem uma contribuição direta, como a gente vai ver, né, na Previdência Social. Então, ela é não contributiva e ela não é universal. A assistência social não é universal, ela é para quem dela precisar. Então, é um direito seletivo. Isso não significa que ela é uma política, a gente já às vezes associa, né, que é uma política voltada somente para a classe, né, considerada pobre, né, em situação de pobreza ou extrema pobreza, né? Não, a assistência social ela tem toda a sua função, né, protetiva, né, a sua função relacional, né, dos vínculos familiares e comunitários, certo? Então, a assistência ela vai trabalhar com violências, né, violência sexual, violência física, violência contra o idoso, contra a pessoa com deficiência, violência doméstica, né, violência contra a mulher. Então, ela vai trazer aí um arcabouço também que vai abranger, né, pessoas que se encontram numa situação financeira, né, que não está dentro aí da pobreza ou da extrema pobreza, tá? Então, não está vinculada somente, né, à questão da pobreza. Isso é importante a gente ir construindo, certo? Porém, ela não é universal. Não são todos que vão acessar a assistência, e sim aqueles que dela precisar. E a Previdência Social, que é o nosso maior foco aqui nessa aula, né, ela é contributiva, ou seja, eu só vou ter, né, acesso à Previdência Social se eu contribuir, certo? Ou seja, se eu estiver, né, trabalhando, contribuindo, né, trabalhando de maneira formal, né, pela CLT, carteira assinada, né, que daí nós vamos ter aí a contribuição do trabalhador e também da empresa para a Previdência Social, e vamos também ter, né, outras formas de contribuição, né, que são inúmeras, contribuição individual, né, facultativo, individual, vamos ter diversas maneiras aí de contribuir com a Previdência, né, seja como autônomo, seja, né, como MEI, seja como trabalhador
formal, seja também, né, como servidor público com previdências privadas, ou seja, de alguma maneira estamos contribuindo, estamos pagando pela previdência, certo? Então aqui tem um breve histórico, né, da evolução da previdência social, né, no nosso país. Então lá no século XIX, né, teve os primeiros sistemas de proteção social, com foco em alguns trabalhadores específicos. No início do século XX, né, teve a criação do IAP, né, que era o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. Na década de 30, a criação da Previdência Social como um sistema universal, né, atingindo aí um maior arcabouço aí de trabalhadores. No pós-guerra, né, nós tivemos a expansão aí de benefícios e criação de novas categorias de proteção. Na década de 90, né, logo após aí a Constituição Federal de 88, desculpa, nós tivemos aí reformas e ajustes, né, nesse sistema, e agora, né, no século XXI, nós temos aí novos desafios da Previdência Social, como o envelhecimento da população. Por isso que eu trago aqui para vocês alguns gráficos, né, da questão da nossa pirâmide, né, social, que daqui uns anos não será mais pirâmide, tá bom? Então eu trago aqui, né, essa do censo agora, o último censo de 2022, que nós podemos reparar já agora, né, nós temos menos crianças e jovens, né, do que adultos e idosos, né? Então a projeção para o nosso futuro, né, nesse segundo gráfico aqui, temos aí a projeção temos, né, o que já passou 2013, temos a projeção para 2040 e para 2060. Então, a tendência, né, é que nós tenhamos mais pessoas na faixa etária lá da questão dos idosos do que jovens e crianças, né, mas jovens no caso de pessoas na sua idade produtiva, né? Então, o que causa aí uma desestabilização, porque para cada idoso, né, que é aposentado no país, nós temos trabalhadores jovens, né, cerca de 2 a 3 trabalhadores jovens que estão contribuindo com a Previdência Social, que estão também aí alimentando, né, essa cadeia para que esse aposentado possa receber. Então, com essa projeção, né, de que nós vamos ter mais idosos, né, aqui diz que pessoas com mais de 65 anos serão mais de 1/4 dos brasileiros em 2060. Então, nós não vamos ter, né, jovens em sua idade produtiva, né, ali conseguindo sustentar essa previdência como nós temos hoje. Né? Claro que esse dado precisa ser usado com bastante cautela, porque muitas vezes esse dado ele é utilizado para que seja justificativa de reformas, né, da Previdência que prejudicam totalmente a classe trabalhadora. Então, nós temos que ter muito cuidado ao usar esse dado, porque nem sempre isso justifica, né, as ações, as atitudes das reformas, as propostas de reformas que nós temos na Previdência, que são muito prejudiciais para a classe trabalhadora. Mas essa é uma realidade, a nossa pirâmide ela está se invertendo, né? Não está mais num formato aí de pirâmide, então nós temos essa questão que é social e que é muito importante que essa projeção seja pensada de forma responsável aí pelo Estado e pelos governos. Então, nós temos aqui alguns benefícios previdenciários que são bastante conhecidos, né? A aposentadoria, que é quando, né, a sonhada aposentadoria, quando nós terminamos aí o período de anos de contribuição, né, para nos aposentarmos, a pensão por morte, né, que são os chamados pensionistas,
que são os dependentes que acabam recebendo, né, por aquela pessoa que faleceu, o auxílio-doença, né, que é uma proteção também muito importante quando é afastamento por doença, o salário-maternidade, que também é muito importante, né, nesse período de licença-maternidade, em especial da mulher, e nós temos também, que é muito importante, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social, né, e é a garantia, né, de um salário mínimo por mês para a pessoa idosa, né, com idade igual ou superior a 65 anos, ou pessoa com deficiência, tá? Importante dizer que o BPC não é uma aposentadoria, né? O BPC ele é um benefício, certo? E por conta disso, ele não tem, né, o 13º, e também não fica, né, como aposentadoria, por exemplo, ele não fica para os dependentes em caso de falecimento, né, do beneficiário. O benefício não passa para os seus dependentes, certo? Então é importante a gente saber disso, e também que tanto os idosos quanto a pessoa com deficiência, ela tem esse recorte de renda, tá? Então não é todo idoso e não é toda pessoa com deficiência que vai estar sendo, né, beneficiado com o BPC, né? Precisa estar dentro da renda, que é a renda de 1/4 de salário mínimo, tá? Ou seja, a renda total da casa. Então, se considerado, né, alguns membros da família, como esposo, esposa, pai, mãe, né, algumas pessoas são consideradas famílias para a liberação do benefício, certo? Então, se essas pessoas que são consideradas família tiverem renda, né, essa renda vai ser dividida pela quantidade de pessoas que moram na casa e não pode passar de 1/4 de salário mínimo. É claro que judicialmente, né, quando entra judicialmente depois da negativa do INSS, porque é o INSS, né, que faz, a equipe do INSS que faz a análise e faz também as perícias, né, no caso de pessoa com deficiência, para comprovação, né, da questão da deficiência. Então, é feita também essa análise econômica. E é isso, pessoal. Eu agradeço, tá bom, imensamente por vocês, né, terem a paciência comigo. Espero que vocês possam ir muito bem no ENAD. Desejo ótimo estudo a vocês e que nós possamos estar aí no apoio de vocês para essa etapa tão importante, tá bom? Um forte abraço e até a próxima oportunidade.